Esse podcast foi gravado pelo professor Francisco Raso, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Fala, pessoal do segundo ano, como vocês estão? Estou morrendo de saudade das nossas aulas. Aqui é o professor Francisco Raso e essa é a nossa aula de ideias e sociedade. Hoje nós vamos falar de dois temas extremamente importantes que têm a ver com a filosofia política. Nós conversávamos em aulas anteriores sobre o problema da liberdade, lembra da liberdade em Spinoza, da liberdade em Hegel, da liberdade em Marx? Agora chegou a hora de falar das formas de poder, das formas que o poder se constitui, como que o poder se constitui, como se organiza a sociedade a partir de uma ideia de poder. Então, brevemente, mostrei para vocês que as duas formas de poder mais importantes naquilo que nós chamamos de sociedades modernas é a monarquia parlamentar e a república, geralmente a república democrática. Falaremos melhor disso. Então é o seguinte, primeiro, filosofia política e as ciências políticas, de alguma forma, estão interessadas em entender como que as sociedades se organizam politicamente. E toda a sociedade organizada politicamente se organiza numa forma de poder. Quer dizer, ela se constitui num jeito, numa maneira de organizar a sociedade. Então, existem várias formas de organizar a sociedade. Nós vamos dar destaques, como eu disse aqui, a pelo menos duas, porque são importantes ao longo da história moderna. Falaremos melhor disso com o tempo. Hoje eu quero que vocês registrem apenas o seguinte. As duas formas de poder da modernidade, ou aquelas que ficaram mais famosas entre o século XVIII, XIX e a entrada para o século XX, é a forma monárquica parlamentarista. Vocês estudam isso em história, né? Lembra as revoluções inglesas, onde você tem o fim da monarquia absolutista, a Revolução Francesa também com o movimento revolucionário burguês atacando a monarquia absolutista francesa. Aqui a gente vai entender apenas não um processo histórico, mas o desenho formal. Por quê? A ideia de monarquia. O que a ideia de monarquia traz de importante? A gente tem que lembrar que a monarquia não é só o direito ou a ideia de um poder fundamentado no monarca. Tudo isso é muito simples. A gente tem que considerar alguns elementos da monarquia. Primeiro, a monarquia é um tipo de poder enraizado na tradição. Então, lembra do Max Weber? Aquele poder, aquela dominação tradicional. Porque o monarca entende que a sua família, o desenvolvimento da sua dinastia, de toda a história de sua família, é marcado justamente como aquela que é herdeira do trono e, portanto, herdeira da ordem social. Vamos destacar o seguinte, que o pilar da monarquia é o símbolo da coroa. O rei, aquele que detém a coroa, é o soberano. E a monarquia, portanto, entende que todo o espaço social, todo o espaço público da sociedade, toda a ordem emana justamente da coroa e, portanto, da tradição e, consequentemente, daquele que detém a coroa, o monarca. Bom, mas por que, então, a monarquia pode ser uma monarquia do tipo parlamentar? A monarquia parlamentar foi a forma em que a modernidade entendeu de dividir o poder entre o monarca e também o povo. É uma monarquia que equilibra, vamos chamar assim, o poder entre a família real, aquela que será chefe soberana do Estado e representará o Estado na sua forma de soberania mais plena, mas também aquele que governa, aquele que, de alguma forma, discutem as coisas da cidade. E quem debate, quem está a par de todos os assuntos da cidade é o povo. E o povo formará o parlamento, ou a Assembleia Parlamentar. Então a monarquia parlamentarista é uma monarquia que, de alguma forma, divide o poder entre o chefe do Estado, que é o monarca, ele tem poder soberano, e o chefe do governo, o primeiro-ministro, geralmente é o primeiro-ministro. E aí você tem um poder que se equilibra para que esse
soberano, esse monarca, esse rei, não tem um domínio absoluto. Ele tem um domínio limitado também pela manifestação do povo, pelos interesses do povo. No entanto, o monarca, geralmente, ele pode destituir o parlamento, ele pode anular o parlamento. É muito difícil isso acontecer, geralmente, né? Assim, os momentos em que isso acontece são bastante complexos, porém, eles acontecem. Eles têm a prerrogativa de fazer. Acontece o seguinte, que a monarquia parlamentarista ela foi muito questionada por todo o movimento que também nasce na modernidade, que é outro movimento que nós falaríamos, que é a república. A república é um sistema de poder bastante antigo, que tem lá na Grécia Antiga, tem em Roma, não é um poder moderno. Ele tem uma forma moderna, que a gente pode discutir longamente, tem uma forma moderna. Ele começa ali, sobretudo, com a obra, né, o mais importante autor a defender um regime republicano é o Maquiavel. Depois você vai ter um cara como o Montesquieu, que desenvolve um conceito de republicanismo muito forte. E aí você tem caras como Rousseau, dentre tantos outros. Mas o que é importante registrar aqui? Qual que é a forma? Como é que é um poder republicano? O poder republicano não está concentrado na ideia de família real, de tradição. Ele está concentrado na ideia de que o poder emana do povo. Portanto, há uma coisa comum. Por isso que nós somos república. A palavra república vem de res pública, aquilo que pertence ao povo, aquilo que pertence aos republicanos. O que é um republicano? É aquele que conseguiu entender claramente a distinção em que é o bem privado e o bem público. A monarquia isso não acontece, porque o monarca ele entende que o bem público é dele, é o bem privado. Enquanto que no regime republicano é muito claro essa distinção entre um bem particular, algo que é privado, e um bem que é do povo. Os movimentos republicanos foram muito fortes e é impossível você ordenar republicanismo e monarquia. A pergunta que você deve fazer sempre é: eu sou republicano ou eu sou monárquico? Nosso país é um país republicano, mas você pode ter interesse pela monarquia. No Brasil tivemos monarquia, então tem muita gente que tenta resgatar o período monárquico. Mas voltando ao desenho da república. O que a república tem de fundamental? Primeiro, ela é o poder que emana do povo. Para que o poder não fique assim difuso, o que é o povo, os republicanos tendem a justamente distinguir alguns momentos da república, como que isso se organiza. Por isso que há duas formas de república. A república que é mais aristocrática, que vai mostrar que o poder do povo é sempre de um povo que pode, de alguma forma, determinar, participar mais ativamente. Quem que é esse povo? Ele é registrado pelo quê? Realmente é uma elite aristocrática, alfabetizada, detentora de certos bens, né, detentora de certas capacidades, e aí você exclui aquele outro, que também seria a plebe, né, a ralé, você dá uma excluída. Então, também aí a gente tem que discutir o que é povo. E você tem uma república mais democrática, em que o povo é entendido como todos aqueles que de alguma forma vivem no seio da república. Então, para encerrar nossa aula, nossa brevíssima aula, vamos lembrar, monarquia e república são duas formas de poder muito queridas na modernidade, né, no período moderno, que de alguma forma se consolidaram na ideia de um rei, cuja sua representação é a família real, e na ideia de um povo, cuja sua representação é a república. Tudo bem? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e nós nos voltamos a falar. Cuidado sempre com a quarentena, cuidem bastante da vida de vocês, porque ela é um bem extremamente precioso, e um abraço.